Oi, gente, eu sou a Ana Beatriz. Oi, eu sou a Isadora Micaela. Hoje falaremos sobre o fascismo. Mas afinal, o que é o fascismo? O fascismo é um movimento político e filosófico criado por Benito Mussolini em 1922 na Itália. O fascismo defende o conceito de nação, raça, sobre os valores individuais e é representado por um governo autocrático centralizado na figura de um ditador. Tá, mas quem criou o fascismo? Benito Mussolini criou o fascismo em 1922, mas isso aí você já sabe. Mas quem foi Benito Mussolini? Benito Mussolini foi filho de uma Professor e de um ferreiro. Em sua juventude, ele até fez parte do Partido Socialista, porém, ao longo do tempo, ele mudou sua ideologia política e criou um partido de extrema direita. Mas afinal, o que significa a palavra fascismo? Então, vem do feixe, que é um nó dado a um machado que foi usado no Império Romano, que o Mussolini acabou adotando isso como símbolo do partido fascista. Tá, mas por que Mussolini quis criar esse movimento fascista? Depois de Mussolini fazer parte do Partido Socialista e editar as notícias de jornal de La Lotta de Classe, ele liderou um movimento operário contra a guerra turco-italiana. Foi condenado a 5 meses de prisão. Entre 1912 e 1914, Benito Mussolini colocou-se contra as posições de neutralidade e pacifismo defendidas pelo seu partido e seu jornal. Depois ele criou o seu próprio jornal, chamado Popolo de Itália. Ele passou a pregar a entrada da Itália na Primeira Guerra Mundial. Com isso, Mussolini foi expulso do Partido Socialista. Ele organizou o Grupo de Ação Revolucionário. Em 1915, foi preso. Porém, em 1916, ele foi convocado para se alistar numa guerra contra a Austrália. Mas em 1917, foi gravemente ferido e voltou a editar os jornais. E os ataques ficaram cada vez mais violentos aos socialistas. Em 1919, Mussolini fundou os Face de Combatimento, grupo de combate que ele tinha criado em Milão. Esse foi o primeiro grupo do Partido Fascista. Pregava a abolição do Senado, a instalação de uma nova constituinte e o controle das fábricas por operários e turcos. Em 1921, foi eleito para parlamento e o Face de Combatimento passaram a se chamar Partido Nacional Fascista. Em 1922, uma milícia armada formada por 50 mil camisas negras dirigiu-se para Roma para tomar o poder. O rei Victor Emanuel III cedeu pressões e o líder fascista assumiu o cargo de primeiro-ministro. Em 1925, a ditadura fascista já estava instalada. Mussolini se definiu um revolucionário e antiparlamentarista, antidemocratista, antiliberal e antissocialista. Mussolini virou o chefe supremo do Estado e acumulava numerosas funções ministeriais e o seu lema sempre era crer, obedecer e combater. Conversamos com algumas professores da nossa escola para saber a opinião deles sobre o fascismo. Mas é isso, um beijo, fique com o trabalho. Estamos aqui com a professora Naline de português e ela vai falar como você vê o fascismo. Ei, bom dia para vocês, tudo bem? Então vamos lá, né? O fascismo, ele se dá na Itália com Benito Mussolini e a base dele é uma ditadura, né? Onde a gente tem o ditador, que no caso lá foi o Mussolini, e onde você fica cerceado de liberdade, né? Ou seja, sem liberdade, certos grupos que são atacados, tem essa questão do nacionalismo exagerado, as pessoas acabam ficando mais pobres, né? As que são pobres, e as ricas acabam ficando mais ricas. E a gente teve, né,
focos, né, no mundo inteiro, mas a gente teve mais o fascismo de Mussolini e o nazismo de Hitler na Alemanha, que foram os pontos mais fortes, assim, né, que são as manchas na nossa história. Então, é um momento muito triste da humanidade, onde pessoas se acham superiores a outras, onde muitas pessoas morreram, onde muitas pessoas, né, foram relegadas, ou seja, foram deixadas de lado, e principalmente os valores de democracia e do povo também foram deixados de lado. Então, é uma mancha muito feia na história mundial, na nossa história enquanto seres humanos. E a gente nunca deve esquecer, a gente sempre deve lembrar, para que a gente não deixe isso se repetir, né? Porque se você esquece algo, a sua tendência a repetir é muito maior. E a gente não deve isso deixar acontecer, né? Quando a gente fala do nazismo, olha quantos judeus foram mortos, né? Olha a vida que essas pessoas tiveram. E é interessante que, atualmente, como muitos governos ao redor do mundo começaram a tomar essas medidas mais ditatoriais e que colocam a população como alvo, né? Por exemplo, as mulheres, negros, homossexuais, e coloca a população, essas pessoas como sendo erradas ou menores, né? A gente tem que tomar muito cuidado, né? A série lá, Casa de Papel, vocês que gostam de ver série, né? Traz a música Bella Ciao, que foi um símbolo de resistência contra Mussolini, né, no fascismo na Itália, e que até hoje é tocada na Itália quando eles celebram quando o fascismo caiu. Então, quando a gente vê uma série que traz isso como resistência, muito além de achar a música legal, a gente deve procurar a história dessa música para entender e não se deixar repetir, né? Aqui no Brasil a gente já vive um momento onde a imprensa é atacada, onde essas pessoas que têm, né, homossexuais, mulheres, negros, vivem esse momento onde são atacados também, né, pelo presidente, pelas pessoas que concordam com ele. E a gente pode, né, acontecer, a gente fala dessa questão do nacionalismo muito forte, a gente já tem essa questão militar que eles estão falando o tempo todo, então isso é uma volta, isso a gente ser retrógrado e a gente não pode correr esse risco. Então o fascismo foi algo muito ruim, muito negativo, que a gente sempre deve lembrar e a gente nunca deve se deixar repetir na história da humanidade. Obrigada pela participação. Estamos aqui com a professora Georgia de atividade de pesquisa e ela vai falar o porquê você acha que surgiu o fascismo, em que base? Na verdade, o que eu acredito que não tem base, né? Porque eu acredito muito na base científica. E no século XX já era de conhecimento que a nossa espécie, a espécie humana, tem um único ancestral comum, né? Viemos de um único ancestral comum. Eu acredito nessa hipótese, que é a hipótese que é defendida pela ciência, e eu não acredito nesse ideal de raça pura, né? Então, eu acredito que ele surge com falta de embasamentos científicos, né? Com falta do conhecimento, e é por isso que eu acredito que o conhecimento, ele liberta, né? E por não ter o conhecimento, por não ter essa base científica, você tem esses ideais que, em vez de libertar, né, como ideias fascistas, aprisionam, porque isso de raça pura não existe. Eu não acredito nesse preceito, eu acredito na ciência. Obrigada pela participação. Vai, amiga. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Maiara, né? Trabalho também com a disciplina de História e fui convidada por alguns alunos do 9º ano para abordar um tema muito complexo, também muito interessante, que desperta muita curiosidade dos alunos, que é o fascismo. Então, assim, de início, a gente precisa compreender o que foi o fascismo. Quando nós abordamos o fascismo, a gente precisa ter em mente que foi o quê? Uma ideologia política, né? Então, assim, foi um movimento político, econômico e social. E ele ganha espaço, né, justamente num período muito difícil, né, para alguns países europeus, que foi o período após a Primeira Guerra Mundial, que muitos desses países estavam arrasados tanto no território quanto economicamente, né? Então, por enfrentar graves crises econômicas, né, o fascismo, ele, em cima dessa fragilidade em que esses países estavam vivendo, ele ganha um certo espaço. E assim, para a gente poder frisar algumas das características do fascismo, a gente observa que,
né? O fascismo ele vem com aquela ideia de um imperialismo muito forte, ou seja, querendo expandir território. Ele tem um regime muito autoritário, com aquela concentração, né, total do poder nas mãos do líder, né, onde esse líder ele é, vamos dizer assim, cultuado, enaltecido, né, independente do que ele faça, ou seja, e ele acaba, por isso ele acaba tomando decisões por ele mesmo, né, sem precisar consultar a população. O fascismo também, a gente observa que uma de suas características é que ele sempre investiu muito na produção de armas, de equipamentos de guerra, né. Uma coisa também, né, que a gente observa no fascismo é controlar os meios de comunicação, né, e outra, uma ideologia política que não aceita críticas, né, ao governo, tá? E combate essas críticas com violência, combate essas críticas com punição de prisão, de morte. Então, assim, a gente vê que é um regime bem autoritário mesmo, né? Onde o povo é totalmente controlado pelo Estado. Então, quando a gente fala do fascismo, a gente sabe, né, que Benito Mussolini, né, ele foi um dos grandes líderes do fascismo, e o fascismo aconteceu em várias partes do mundo, né, tanto é que ele também foi uma inspiração, vamos dizer assim, para o nazismo, que também acontece na Alemanha. E aí a gente precisa entender duas vertentes, que é o fascismo como uma corrente ideológica política e o fascismo como um acontecimento histórico. O fascismo como um acontecimento histórico, ele ficou lá no passado, né, que tinha o líder, né, e tudo mais. Agora, o fascismo como corrente ideológica política, a gente precisa observar que em determinados momentos, a gente observa algumas das características do fascismo, né, em algumas políticas, em alguns governos. A gente observa, né, algumas características, né, presentes. Então, assim, por exemplo, no 8º ano, quando a gente trabalha com os alunos, aquele movimento de ideias chamado iluminismo, né, que surge ali na Europa no século XVIII, que ele prevê liberdade, tolerância religiosa, pensamento científico, o fascismo é totalmente contra isso, totalmente contra, sabe, né, essa mente aberta, totalmente contra esse avanço, totalmente contra a razão. Ou seja, uma das características do fascismo é se recusar, sabe, a modernidade. Então, assim, se apresenta de uma forma muito conservadora, né? Não pensa muito para agir, não faz reflexão, né? Age com violência, age rápido, age sem fazer, vamos dizer assim, uma análise, né? Se aquilo vai ser bom, se aquilo vai ser ruim. Então, a gente observa que fascismo como um acontecimento histórico ficou no passado, né? E, no entanto, a gente também tem essa corrente ideológica política, né? Que a gente observa que em alguns governos tem algumas dessas características que fazem parte do fascismo. Então, enquanto estudante, enquanto cidadão, enquanto pessoa, é muito importante a gente observar que isso deixou marcas na história, né? Que isso não foi uma coisa positiva, e é importante a gente compreender, né? Para a gente não permitir que isso se repita, né? Na nossa sociedade atual. E é isso. Um abraço.